Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Matemática, texto 15 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é panfleto. Esse gênero textual informa o leitor sobre os serviços ou produtos disponíveis para compra e os seus respectivos preços, com o objetivo de incentivar o consumo desses. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF02MA20 e o descritor é o D5.2. Essa habilidade se refere a estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas, e o descritor consiste em identificar e relacionar cédulas e moedas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do segundo ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente panfletos e cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro para uso didático. Os panfletos serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade prática de manuseio e análise da estrutura composicional desse gênero. As cédulas e moedas servirão como suporte manipulável para a identificação e a composição de valores. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a exploração do panfleto, perguntem aos alunos sobre as informações que são apresentadas e observem o nível de desenvolvimento da leitura e a habilidade deles em ler valores monetários. Após a análise do panfleto apresentado na questão 1 e a apresentação das cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro, desafiem os alunos a representarem diferentes valores perguntando, por exemplo, de que formas podemos compor o valor de R$10? O objetivo é que descubram que podemos representar essa quantia com 10 moedas de R$1, 5 cédulas de R$2, 2 cédulas de R$5 e outras mais que descobrirem. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 2 possibilitarão que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo do texto. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Uma sugestão para auxiliar os alunos na resolução da questão 4 seria retomar os conceitos de unidade e dezena, na qual a unidade poderia ser representada pela moeda de R$1 e a dezena pela cédula de R$10. Finalizem a atividade propondo uma correção coletiva. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
Momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro para uso didático. Elas serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual resolverão situações problemas com o apoio desse material manipulável. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta é que seja realizada em grupos. Dessa forma, orientem os alunos na composição deles, de acordo com os objetivos que traçarem. Citem para os alunos que o trabalho em grupos é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Após a leitura explicativa do quadro Quer Saber Mais, desenhem um QVL com dezena e unidade, assim como no livro, e perguntem aos alunos como representariam, por exemplo, R$ 15 com cédulas e moedas e, assim, indicassem uma cédula de R$ 10 na dezena e uma cédula de R$ 5 ou moedas de R$ 1 na unidade. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Após a leitura explicativa da Superdica, aproveitem para elucidar possíveis situações em que haja troco, como, por exemplo, eu comprei um picolé que custava R$ 4 com uma cédula de R$ 10. Quanto recebi de troco? Incentivem os grupos a resolverem as situações utilizando as cédulas e moedas que receberam. A proposta de resolução das questões 2 e 3 é individual. Dessa forma, orientem os alunos a desfazerem os grupos e retornarem aos seus lugares. Durante esse momento, aproveitem para observar quais as dificuldades, dúvidas e como eles têm consolidado os conteúdos estudados. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do quadro Quer Saber Mais, desafiem os alunos a representarem no QVL diferentes valores com o apoio dos colegas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 1 e 2. Após a leitura do enunciado da questão 3, expliquem aos alunos que sua resolução consiste em 2 etapas: verificar o valor da quantidade de maçãs que Jamile comprou e verificar se o troco que ela recebeu está correto. Antes de resolverem, perguntem quais as respectivas operações que os alunos deverão utilizar para que indiquem a adição e a subtração. Durante esse momento, aproveitem para observar quais as dificuldades dos alunos, suas dúvidas e como eles têm consolidado os conteúdos estudados. Essa questão possui um certo nível de complexidade. Dessa forma, caso a autocorreção não seja suficiente para que os alunos compreendam sua resolução, finalizem a atividade explicando passo a passo, detalhadamente no quadro. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a exploração do conteúdo do quadro Quer Saber Mais, solicitem que os alunos circulem as diferentes formas de representar R$ 20 e R$ 50, apenas com cédulas de 10
de 5 e moedas de R$1. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante esse momento, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo. Caso seja necessário, faça intervenções coletivas e/ou individuais. A proposta de resolução da questão 2 é individual. Assim, aproveitem para observar quais as dificuldades dos alunos, suas dúvidas e como eles têm consolidado os conteúdos estudados. Chamem a atenção dos alunos para o fato de que existem diferentes possibilidades de respostas corretas para o item B. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, para a questão 2 foi proposto o trabalho de autocorreção. A autocorreção é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício desse olhar crítico, favorecendo a evolução dos níveis de desenvolvimento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para certificarem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo do quadro Quer Saber Mais, realizem algumas perguntas sobre o conteúdo abordado e convidem alguns alunos a explicarem o que compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. As propostas de resolução das questões 2 e 3 é individual. Assim, aproveitem para observar quais as dificuldades dos alunos, suas dúvidas e como eles têm consolidado os conteúdos estudados. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês passeiem pela sala, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo. Caso seja necessário, façam intervenções coletivas e/ou individuais. Aproveitem para observar quais deles participam espontaneamente e quais precisam de incentivo. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo!